Olá, mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Van Souza, muito prazer. Se você é novo por aqui, aqui é um canal de criatividade e de projetos do mundo da costura criativa. No vídeo de hoje eu vou trazer uma peça para vocês que é muito útil e é muito vendável. E a gente está seguindo durante todo esse mês aí o tema de Halloween, o nosso especial. Já temos alguns vídeos, vou deixar o link aqui embaixo para você ver algumas outras peças que a gente já fez de decoração, para você fazer, decorar ou fazer e de repente vender também para os seus clientes no tema de Halloween. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer joguinho americano, mas não é qualquer joguinho americano. É um joguinho americano dupla face, com essa bordinha com pregas. Eu vou mostrar pra vocês, tem um truquezinho. Você olha essa peça, fala, meu Deus, quanta prega, eu odeio fazer prega, é muito difícil, tem que ficar medindo. Esquece, não tem que ficar medindo. Eu vou mostrar pra vocês direitinho um truquezinho pra você fazer essas preguinhas de um jeito simples, rápido, sem complicação. E aí você vai poder fazer vários joguinhos como esse. E para acompanhar o joguinho americano, tem também esse guardanapo que foi feito também em tecido com canto mitrado. E esse morceguinho super charmoso aqui, que eu vou deixar para vocês o molde, para vocês também fazerem. Ele foi feito em feltro. E o vídeo do guardanapo também está disponível aqui no canal. Então você pode fazer para Natal, Halloween, Páscoa. Você pode, inclusive, fazer e vender, montar um negócio de mesa posta a partir de uma peça como essa, que tem super valor, é dupla face, é super diferente e as pessoas querem com certeza várias cores, vários temas, então é sim um caminho, um nicho muito bacana, muito lucrativo e uma peça muito vendável. Agora, sem mais enrolação, bora lá pro passo a passo. Eu escolhi trabalhar com tricoline, sendo um estampado e um xadrez, e o preto liso para as pregas. Além dos tecidos, optei em usar uma camada de manta acrílica equivalente a R1. Mas caso você esteja fazendo com tecido mais grossinho, como a sarja, por exemplo, você nem precisa da manta. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser esticar um dos nossos tecidos principais e com o avesso para cima, vamos fazer a marcação do nosso círculo. Aqui eu estou mostrando para vocês como eu cheguei na medida do meu círculo, justamente para vocês verem que às vezes a gente nem precisa de um molde, podemos utilizar objetos que a gente tem em casa. Mas claro, eu adoro vocês e por isso eu disponibilizei um molde bem certinho, com a medida certinha que eu usei para fazer a minha peça. É só fazer o download, imprimir e recortar. Depois que a gente fizer a marcação, riscar o nosso círculo, a gente pode recortar aqui o excesso de tecido. E então a gente pega o outro tecido que a gente escolheu, mais a manta, se você estiver usando a manta acrílica, e a gente recorta novamente tudo junto, deixando uma margem de costura, tá? Nesse momento não precisa recortar próximo da linha que a gente fez o círculo. E agora vamos cortar as faixas para as nossas preguinhas. Para isso a gente pega a fita e mede a circunferência toda do nosso círculo. Caso você esteja fazendo com o meu molde, vai ser mais ou menos 110 centímetros. Mas caso você esteja utilizando algum outro objeto maior ou menor, é importante que você meça direitinho para achar a sua circunferência, beleza? O comprimento necessário de tecido para as pregas é 3 vezes a medida da circunferência, ou seja, no meu caso vai ser 3,30 metros. Pegamos então o tecido liso e recortamos faixas de 10 centímetros cada uma. A largura do meu tecido é 110 centímetros, então eu vou recortar 3 faixas que vai dar certinho 3,30 metros. Ou melhor, eu vou rasgar. Eu sempre utilizei e continuo utilizando o rasgo como forma de corte aqui no ateliê, caso o tecido seja 100% de algodão. Com as faixas recortadas, hora de passar no ferro e dobrar todo o comprimento das faixinhas ao meio. Aqui na máquina, vamos alfinetar então os 2 tecidos juntos. Aqui no meu caso tem a manta acrílica também. E recortamos agora
o círculo bem certinho, deixando uma margem de 1 centímetro da marcação que a gente fez com a caneta. É importante que aqui a gente deixe a mesma margem em toda a circunferência. Aqui o círculo tem que ficar bem certinho. Vamos agora unir as nossas faixas, abrindo a dobradura que a gente fez no ferro. Vamos costurar direito com direito, formando uma faixa única de 3,30 metros. Depois, a gente abre as costuras e a gente dobra a faixa ao meio de novo. É importante abrir as costuras depois que você costurar, para não ficar excesso de costura na parte de dentro. Eu costurei aqui uma faixinha e eu nem corto a linha da máquina, vou aqui procurando a ponta da minha faixinha e aqui a terceira faixinha que eu ainda não usei para unir. Abro aqui a faixa novamente, coloco direito com direito e sigo aqui costurando, fazendo a união da faixinha. Retrocesso no começo e no final. E agora vamos à parte mais legal do projeto. Eu vou mostrar para vocês como fazer as pregas de um jeito muito simples, utilizando um garfo. A gente vai colocar aqui na máquina a faixa dobrada ao meio e vamos começar deixando uma parte sem costura, pelo menos uns 5 centímetros. Eu já fiz aqui um pedacinho e vou mostrar agora para vocês. Com um garfo, tamanho padrão, vamos encaixar o último dentinho do garfo aqui no tecido. E então, a gente gira o garfo jogando o tecido para baixo, até que ele encoste na última prega que a gente fez. Costura bem na beiradinha do tecido, pega o garfo novamente, encaixa o tecido no último dentinho, dessa vez a gente gira o garfo para cima. Costura e vai repetindo esse padrão por todo o comprimento da faixa. Sempre uma vez girando o garfo para cima e uma vez girando o garfo para baixo. Dessa forma, as pregas vão ficar sempre da mesma largura, seguindo a largura do garfo. De repente, se você utilizar um garfo mais largo, as pregas vão ficar mais largas. Se utilizar um garfo menorzinho, então as preguinhas vão ficar mais estreitas, tá? Então, você segue esse padrão e vai fazendo nos 3 metros da sua faixinha. Viu só? Falei pra vocês que era tranquilo, que tinha um truquezinho pra vocês fazerem as preguinhas de um jeito simples e rápido. Você que tá assistindo esse vídeo gostaria muito de fazer, mas ainda se sente travada, tem medo de fazer projetos como esse, quero falar pra vocês que a gente tem um curso online para iniciantes com muitas horas, onde eu divido para vocês todo o meu conhecimento desde o início com projetos. Você vai aprender, na verdade, várias técnicas fazendo projetos. Então, colocando zíper, colocando robotê, fazendo a costura retinha. Então, tem muitos projetos, muito conteúdo bacana. Eu vou deixar o link aqui embaixo, você pode acessar e pegar todas as informações caso você queira, tá bom? Vamos continuar para você ver como que a gente vai fechar essa peça para ela realmente ficar redondinha. Faixa com as preguinhas já feitas e olha que linda que ela fica. Vamos agora pegar o nosso círculo, abrir os 2 tecidos e costurar a faixa das preguinhas sobre um dos tecidos. Eu estou fazendo em cima do tecido xadrez e a minha manta acrílica tá embaixo. Eu deixei também o tecido estampado aqui preso na parte de cima com um alfinete bem no centro. Aqui a gente alinha a faixa com as preguinhas com a margem do nosso tecido, aqui no meu caso o xadrez, e a gente costura utilizando um pé de máquina. É importante aqui deixarmos pelo menos uns 5 centímetros sem costurar no início da nossa faixa, para depois a gente conseguir fazer o fechamento. A gente segue costurando em toda a circunferência da nossa peça, sempre alinhando os tecidos e mantendo a mesma margem. Quando chegar no final, a gente tira a peça da máquina e medimos exatamente aonde deve ser a união da faixa. A gente pode, então, cortar o excesso de tecido que ficou e costuramos as pontas da faixa.
Se precisar, pode descosturar um pouquinho a costura do início e do final da faixa para a gente conseguir unir direito com direito bem certinho para poder passar uma costura reta. E não esquece do retrocesso no começo e no final para não correr o risco de descosturar. A gente então abre a costura e dobra a faixa no meio de novo. E com a mão mesmo, a gente consegue acertar a última preguinha e finalizar a costura. E agora faltam apenas 2 costuras para a gente finalizar totalmente a nossa peça. Vamos alinhar o tecido que estava preso aqui em cima. A gente prende ele com grampinhos ou com alfinetes em toda a volta para ficar bem certinho. E agora sim a gente vai passar uma costura bem em cima da linha que a gente fez no início do nosso projeto, onde a gente riscou o molde. Dessa forma, a costura que a gente fez anteriormente para prender a faixa das preguinhas, ela não vai aparecer quando a gente desvirar a peça. É importante que essa costura fique bem certinha para a peça ficar bem redondinha, bem circular. Faça um retrocesso no começo e no final, deixando uma abertura de uns 5 a 8 centímetros para poder desvirar a peça. E como se trata de uma peça circular, é importante que a gente faça esses piquezinhos com a tesoura em toda a volta da peça. Desviramos então a peça com cuidado, com carinho. Como a gente fez retrocesso no começo e no final da costura, não vai ter perigo de rasgar a peça, mas vai com jeitinho. E se você tiver, de repente, algo pontudo, você pode utilizar para te ajudar aqui a desvirar a peça e deixar ela bem certinha, bem redondinha. E já conseguimos ver que linda que ficou a nossa peça. Essas preguinhas são ou não são muito especiais e dão todo um charme na peça. A gente vira para dentro a abertura e finaliza com um pesponto em toda a volta da peça. Caso você queira fechar a abertura com um pontinho invisível também, vai ficar super, super lindo. Para combinar com o nosso joguinho americano, eu fiz também um guardanapo de tecido na mesma proposta de Halloween, utilizando a técnica do canto mitrado. E é super simples e rapidinho de fazer. Veja o vídeo aqui no canal e faça também para acompanhar o seu joguinho americano. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo para você ver. E por último, eu quero compartilhar rapidinho com vocês como eu fiz o detalhe do morceguinho que eu coloquei na argolinha do guardanapo. Eu disponibilizo o molde dele aqui para vocês também, junto com o molde circular da nossa peça. Mas fiquem à vontade para usar a mesma ideia e fazer em outros desenhos e em outros temas. Basta riscar o molde no feltro com um lápis ou um giz branco, colocar um feltro sobre o outro e passar uma costura com uma linha preta um pouquinho para dentro da marcação que a gente fez com o giz. Ele vai ficar dessa forma e então a gente recorta com uma tesoura bem em cima da linha branca do giz, deixando assim o morceguinho bem no formato bem certinho. Eu estou utilizando uma argolinha de acrílico, mas caso você não tenha, dá para fazer também com uma faixinha de feltro ou até com um elástico. Utilizamos então a cola quente para colar o morceguinho na argola e vai estar pronto. Nosso projeto está finalizado e cheio de detalhes fofos que com certeza vai encher os olhos de todo mundo e super valorizar o seu trabalho. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para sempre ser avisado quando a gente postar vídeo novo e também compartilhe com as amigas arteiras. Beijos e até o próximo projeto!